Olá, queridos amigos, estamos aqui em mais uma edição do OnofreCast, esse podcast que tem por objetivo apresentar lideranças, personalidades, empreendedores, enfim, pessoas que fazem a diferença aqui no nosso Sertão Central, seja no campo profissional, no campo empresarial ou até mesmo político. E hoje nós temos aqui a honra de estar entrevistando e conversando um pouco com esse jovem, né, que faz a diferença de forma muito preeminente na saúde de toda a região do Sertão Central, tem atuação na saúde de Quixadá, na saúde de Xeramobim e também no seu município, a qual também recentemente foi candidato a prefeito. Então estamos aqui falando desse rapaz, desse jovem, muito querido por todos aqui da região, Rodrigues Moraes, e que nos dá a honra de estar hoje aqui conosco, participando desse podcast, dessa conversa. Então você que está nos acompanhando, fica com a gente aqui até o final, conhecendo um pouco mais da história de Ibaretama, do processo político de Ibaretama e mais do que isso, conhecendo sobre a pessoa, sobre o cidadão, que é o Rodrigues Moraes e sua atuação como médico no Sertão Central. Então, seja bem-vindo ao nosso podcast, vamos com a gente, que com certeza temos temas bem interessantes aqui a falar, né? E essa personalidade, esse jovem, que é uma pessoa muito carismática, muito querida, que você com certeza vai querer conhecer bem mais. Então, Rodrigues, muito obrigado primeiramente, é uma honra ter você aqui com a gente, né? Ter essa oportunidade de conversarmos. Eu pessoalmente ainda não tinha lhe conhecido, né, de forma presencial, já ouvia falar muito a seu respeito, até recentemente a gente estava conversando aqui, eu lhe falei, a minha mãe, inclusive que atua como vereadora aqui de Quixadá, há poucos dias no trabalho dela, de acompanhamento, vendo como é que estava a saúde mesmo, visitando alguns postos de saúde, teve a oportunidade de lhe conhecer, né, no caso, numa atuação aqui no posto de saúde, na UBS do Putiú, né? Isso. E, inclusive, fez excelentes referências a seu respeito, né, da forma como você a recebeu, assim como outro parlamentar que a acompanhava, né? E viu, assim, a sua atenção, o seu carinho, porque aprendi a gostar de você por referência, né? Tenho também, devido à nossa atuação como advogado, nós temos um escritório em Ibaretama, e graças a Deus a gente sempre que tem a oportunidade, escuta algumas pessoas, tem a oportunidade de conversar com os cidadãos de Ibaretama, e você, assim como seu pai, né, uma pessoa que tem uma história e são muito benquistos, né, a população já tem uma identidade estabelecida com vocês, mas para quem não conhece ainda, né, o Rodrigues Moraes, para quem não sabe quem é você, em qual área você atua, e que com certeza vai estar assistindo, ou que até lhe conhece um pouco, mas queria lhe conhecer mais. Né? Como é que o Rodrigues se define? Quem é o Rodrigues como pessoa, como profissional? Se apresente um pouquinho aqui pra gente. Tudo bem, Sérgio? É um prazer, primeiramente, estar aqui, né, no OnofreCast, esse programa aqui de Quixadá, que está ficando muito conhecido aqui na região. Já vi várias entrevistas no YouTube, os cortes do Instagram também. Então, de parabéns pela atuação. Eu sou aqui de Ibaretama, né? Minha família é da região de Ibaretama. Eu sou médico, segui os passos do meu pai, que foi médico, que é médico também, que também teve uma atuação política. Ele foi responsável pela emancipação de Ibaretama no ano de Sim. 1988 e depois ele se lançou candidato, né? Nas primeiras duas oportunidades ele não alcançou o objetivo, mas depois ele conseguiu. Foi o primeiro prefeito reeleito de Ibaretama, né? Sim. E teve uma atuação que ficou marcada na história lá, né? Como na questão de desenvolvimento do município. E eu vim seguindo os passos dele, tanto na medicina quanto na política, né? Trabalhando aqui na região, que eu trabalho aqui em Quixadá, Xeramobim, atuo também em Ibaretama, já trabalhei em outros municípios da região, como Bicutinga, Itapiúna, Banabuiú também. E a gente sempre procura atender a população de forma gentil, receber bem, né? Humanizada, né? A maioria das pessoas, às vezes a conversa resolve o problema mais do que o remédio, só a atenção que você dá durante a consulta, né? Exatamente. O seu pai, pelo que eu percebi aqui, é a sua maior inspiração? A pessoa que você tem, às vezes, como referência maior na sua vida? Com certeza a gente cresceu, né? Viu que ele sempre batalhou muito. O pai dele é agricultor aqui em Baretama. Sim. Ele estudou aqui até o ensino médio, fazer o ensino médio em Fortaleza, né? Com toda dificuldade de 40 anos atrás ou mais. Sim. 40, não, 50 anos atrás. E aí admirar o esforço que ele fez, né? Naquela época, coisas muito Sim. difíceis, o acesso. Hoje Fortaleza é um pulo, mas antigamente para chegar em Fortaleza se tornava longe, né? difícil. Devido às condições de estrada, às condições de transporte, né? E
a gente inspira muito porque ele foi um batalhador e conseguiu realizar o sonho dele, né? Que era se tornar médico. E acabou que, como consequência da atuação que ele tinha no município, ajudando os amigos, ajudando familiares, pessoas que procuravam, né? Que hoje a saúde ainda é precária em todo o Brasil. Imagina naquele tempo, né? E como consequência ele participou do processo de emancipação de Baretama e foi entrando na política, né? Quando viu já estava completamente envolvido, né? E assim eu fui do mesmo jeito. Você, na verdade, enxerga a política ainda como uma saída, como um caminho, porque a gente vive um momento hoje em que a política está desacreditada, né? Vivemos um momento em que a política até tem afastado muito os jovens ou as pessoas que de alguma forma desejavam até ter na política uma referência, mas que a gente vê assim um caminho tão tortuoso, né? São tantos percalços. Às vezes você tem a questão da corrupção no ambiente político, você tem às vezes a compra de voto, que é algo que é muito complicado. Hoje você tem também uma dificuldade muito grande, que é a criminalidade entrando no cenário político. E isso meio que tem afastado um pouco o jovem desse processo político. Você é um jovem, hoje você tem quantos anos? 40 anos. E dentro desse cenário, né, você se sente motivado ainda no processo político ou você, no caso, perdeu um pouco a fé nesse processo eleitoral, principalmente na sua cidade? A política, de um modo geral, a política e o político, né? Estão todos, de modo geral, desacreditados, né? A corrupção que é envolvida, a compra de votos, as trocas de favores que existem, né? Sim. De um modo geral, a população não acredita muito no político, né? Isso faz com que facilite aquele político corrupto que compra voto, porque o eleitor pensa, ele não vai beneficiar a minha cidade, não vai beneficiar nada, vou pelo menos resolver um problema meu. Temporário, imediato. E acaba que o eleitor se preocupa naquele momento, mas esquece do todo, né? Mas isso é consequência da política que vem sendo exercida, né? O que me motiva na política não é nem que eu acredito que a gente pode mudar isso, mas para isso a gente precisa de gente honesta, claro, né? Sim. Que tem o interesse de realmente mostrar um trabalho de verdade e mostrar que a política pode ser diferente. Uma coisa que eu falo muito, né, lá em Baretama, é que a gente tem que exterminar esses políticos de profissão, pessoas que nasceram e se criaram na política, que dependem disso para viver, literalmente. Isso é muito comum em Baretama. Se você for pegar os políticos de Baretama, a maioria não tem uma profissão. Não tem uma atividade profissional. Nada. A profissão é político e praticar o assistencialismo. Não, é político mesmo. Quando sai da política, vive um período difícil, quando volta fica por cima e vive nessa gangorra. E não empreende nada, nem estimula o empreendedorismo no município. E assim vai. E infelizmente o município de Baretama hoje está a passos lentos, principalmente economicamente. Das cidades que foram emancipadas, né, que assim, pertenciam anteriormente a Quixadá, a gente tem no caso Choró, temos no caso Baretama, Banabuiú, foram cidades Ibicutinga. Ibicuitinga eu acho que pertencia no caso a Morada Nova, né? Ibicuitinga fazia parte, era um distrito de lá. Eu acho que se era Arias Branco o nome que se dava. Mas em resumo, assim, desses 3 municípios, entre Choró, Ibaretama, Banabuiú, né, que foram municípios que conseguiram a emancipação no final de 80, começo de 90, Ibaretama ainda se apresenta como um dos municípios que menos se desenvolveu. Você acredita que qual tenha sido assim, um grande fator? É político? É a proximidade da cidade muito próxima a Quixadá? O que é que fez com que Ibaretama, né, dentre os municípios que se emanciparam, esses mais recentes, tenha o menor índice, né, de IDH, o menor índice de geração de emprego? É uma cidade que até então você não conseguiu ver uma evolução significativa. Na sua visão como cidadão de Ibaretama, como também uma pessoa que atua no campo político de Ibaretama, o que é que faz com que o município de Ibaretama não consiga avançar? Eu não coloco a culpa nem na geografia, por ser próximo a Quixadá. Na verdade, isso eu acredito que favorece o município, que é um município que está ali na BR, é cortado pela BR. Os principais distritos estão na BR, que é Baretama Sede e o Pirangi, que são os 2 maiores, que têm até uma maior economia dentro do limite do município. Mas eu acredito que, comparando com municípios aqui da região, como Itapiúna, que é vizinho ali, Ibaretama, né? Sim. Aí tem os outros vizinhos, que é Morada Nova, Ibicutinga, Banabuiú também aqui próximo, Choró. A gente vê que Ibaretama literalmente está parado no tempo.
economicamente, na verdade, regrediu. Eu conheço muitos comerciantes, né, lá da região, Sim. e eles falam que o movimento está parado. Está tão parado que os Correios estão à beira de fechar em Baratama. Os postos dos Correios está abrindo 1 ou 2 vezes na semana. O carteiro vai lá, entrega umas coisas e fecha. Não tem mais aquele posto de atendimento como tinha antigamente, né? Sim. Para fazer depósito, até saque. Como funciona uma agência do Correio, né? Fazer envio de encomendas. Hoje está só, o carteiro vem só fazer as entregas e pronto. E o Bradesco também, que é a única agência bancária do município, está, pelos que a gente escuta e vem sendo informado por outras pessoas, também está à beira de fechar também, né? E isso, economicamente, para o município é muito ruim, né? Que vai ficar, a única agência bancária que vai ter lá vai ser a lotérica, né? Da Caixa. Sim. E a gente vendo comerciantes que são, a base do comércio lá são os mercantis, né? A gente vê que eles reclamam muito, né? Como está a economia. A falta de dinheiro que circula, né? Só circula o dinheiro ali quando tem os aposentados, que faz o saque, o Bolsa Família, mas é uma coisa mínima. A gente tem hoje o principal gerador de emprego do município é a prefeitura, né? Mas a gente vê muitos funcionários de outros municípios que ele não gasta o dinheiro em Baratama, né? Sim. Ele gasta o dinheiro, por exemplo, os que são de Quixadá, moram aqui em Quixadá, eles gastam no comércio de Quixadá, na alimentação, no vestuário, no lazer, né? No Quixadá, eles não vão gastar em Baratama, né? Isso acaba sendo uma perda, porque são pessoas que têm indicações políticas através da gestão lá, que acaba que, querendo ou não, um pouquinho de cada coisa vai prejudicando o município como um todo, né? Hoje o município tem muitos, pela sua visão, pelo que você acompanha, existem muitos funcionários que é de outros municípios, então. Isso, também. Arranjos políticos? Isso, com certeza. Qual é a sua visão específica, assim, o que precisaria para que Baratama pudesse desenvolver? Porque, assim, em termos de indústria, comércio em si, a gente vê esse declínio. Né? Na verdade, indústria a gente não tem em Baratama, né? Existe alguma hoje alguma atuação específica em que você diga a economia de Baratama poderia se desenvolver melhor nessa área? Qual a sua visão como uma pessoa que se colocou à disposição para ser um gestor? Aonde é que Baratama poderia se desenvolver ou crescer ou ampliar os horizontes e as oportunidades? Hoje a maior geração de emprego ainda é da agricultura básica familiar, né, em Baratama, que precisa ter uma maior assistência por parte da gestão municipal. Infelizmente, eles só fazem aquele basicão, que é retirar a CAF, distribuir as sementes que vem do governo do estado e fazer o cadastro do auxílio, né, do agricultor. Certo. Seguro Safra. Seguro Safra. É basicamente isso que a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento faz em Baratama. A gente tem uma atuação maior do sindicato rural, que através de parcerias com a FAE, com o Senac, com outras instituições, ajudam os produtores com assistência técnica, cursos profissionalizantes também. A gente tem uma atuação maior do sindicato do que da gestão de Baratama em si, né? E essa parceria seria uma boa para o município, né? Para desenvolver a agricultura, que hoje a mão de obra está muito difícil, né? Procurar fortalecer o agricultor como especializando a mão de obra, oferecendo tecnologias. Se ele consegue ali plantar, tirar um exemplo, 10 sacos de milho no hectare, com auxílio da tecnologia, da informação, orientação, ele pode multiplicar esse rendimento, né? Então, na sua visão, a saída ainda para Baratama seria a agricultura, o investimento na agricultura? Como uma das. Uma das. Eu acho que a gente tem que atuar como um todo, né? Estimular o empreendedorismo, fazer parcerias, né, trazer cursos para os jovens, né? E até criar um meio de financiar isso. No meu plano político na última campanha, a gente ia criar uma espécie de empréstimo para o jovem com recurso da prefeitura, que seria pago no longo prazo para ele abrir o seu comércio, abrir aquilo de acordo com o que ele tem interesse, né? Se ele teria um processo seletivo e tudo, a gente veria as propostas. E isso estimular o empreendedorismo, para gerar emprego e fazer o dinheiro circular no município, né? E a gente também tinha uma parceria que já estava assim prometido para a gente, né? Caso a gente lograsse ganhasse a eleição, né? Porque a gente tem uma parceria já de longas datas com o prefeito de Maracanã, Roberto Pessoa, né? Sim. Meu pai sempre votou nele como deputado, a gente vota na filha dele, na Fernanda Pessoa. E ele garantia lá que ia ajudar a gente, né? Ele já tinha conversado, eu estive lá com ele, conversei, expliquei a situação do município, né? E a gente ia conseguir 1 ou 2 fábricas para o município, né? Que cada uma poderia gerar, em média, 200 a 300 empregos diretos, né? Fora os indiretos. Sim.
Deve fazer a diferença, com certeza. Com certeza. Hoje a gente tem aqui em Baratama os comércios, né, locais, Sim. mercantis, que são de pequeno porte, né? Tem um ou dois maiores e também temos duas pequenas indústrias, né? Pequena para média, tem a Cerâmica São Paulo, né? Que é do meu pai, né? Sim. Junto ali com o posto de gasolina, que a gente gera uma média de 150 a 200 empregos, diretos e indiretos, né? Talvez sejam os maiores empregadores depois da prefeitura, né? Acredito que sim. E também tem a Cambi, né? Que é um produtor de queijos e Sim. derivados, acho que já Fica deve no ter Pirangi. visto no Pirangi, né? Que é do Zé Antunes, né? Até falando sobre o Pirangi, assim, a gente conversando um pouco com a população de Baratama, voltando até um pouco no tempo, né, nesse processo de emancipação que seu pai teve à frente, atuou, na época havia-se uma discussão muito grande, né, de onde seria a sede, o local exato da sede de Baratama. Se pensou, na verdade, na época de se colocar no Pirangi, depois se trouxe o projeto para São Luís, que Era São Luís na época. era São Luís de Baratama e ficou de Baratama. E onde hoje é a sede de Baratama era esse distrito de São Luís. Algumas pessoas ainda apontam que o caminho de crescimento, porque em Baratama você tem, por exemplo, quando passa a rodovia, né, do lado, quem vai daqui para Fortaleza, do lado esquerdo é Quixadá, não é isso? É. Pronto, então, até nessa geograficamente, para Baratama crescer mais, ampliar, algumas pessoas dizem que o ideal teria sido colocado a sede em Pirangi, teria sido mais assertiva. Você entende hoje, olhando e vendo até o desenvolvimento de Pirangi tem crescido muito, tanto na questão rural também, na produção, a gente vê lá pessoas que já estão trabalhando no caso, com a piscicultura, né? Tem pessoas lá, existe também já, no caso, essa produção de queijo, né? Esse laticínio, e o comércio também tem se desenvolvido naquela região. Será que não teria sido melhor para Ibaretama que a sede tivesse direcionado para Pirangi? Eu não tenho como afirmar se seria melhor ou pior, né? Sim. Mas eu acredito que dependente do local onde o gestor está lá se dando, não ia fazer muita diferença para a situação que se encontra o município, né? Se mudar a sede ou não. A maior mazela é política, então. Eu acredito que sim, pela que a gente vem vendo, né? Hoje a prefeitura se tornou um cabide de empregos, né? Sim. Se eu fosse pegar, então aqui a gente puxa do excesso de transparência, da última folha de Baretama, eu poderia dizer que facilmente 50 pessoas que recebem dinheiro dentro de casa, né? Sem trabalhar, Sem trabalhar, sem nada. E eu posso provar. Ok. E isso só no começo, né? E tem muito mais que a gente sabe, né? A gente denuncia no Ministério Público, a gente espera uma resposta, mas passos lentos, né? Infelizmente. E enquanto isso, quem perde é o município, né? Falta de desenvolvimento na educação, na saúde, a parte sociocultural praticamente não existe, esportiva também não. Para ter uma ideia, a gente já está em outubro, né? Fazendo Sim. um ano da última eleição. No 10º mês do ano, Ibaretama não teve nem um torneiozinho nem de bila para distrair a população. É vergonhoso, na verdade. Hoje, assim, além de você, que é um jovem que está, no caso, assumindo esse papel que anteriormente era do seu pai, assumindo essa liderança, né? Você está fazendo a oposição em Baratama. Isso. Existe mais algum outro grupo que faça oposição em Baratama ou você hoje está se apresentando como um único opositor? Não, teve na última eleição um terceiro candidato de outro partido, mas Sim. ele ainda está atuando lá em Baratama, fazendo algumas coisas, mas a gente não vê como... Ele não pratica a oposição em si. Sim. Ele faz só mostrar as coisas dele e tal, mas a gente está lá diariamente brigando na internet, divulgando as coisas, reclamando, e a gente vê que surte efeito, porque quando a gente vai lá e toca na ferida, eles vão lá e consertam, né? Sim. Por exemplo, tinha um buraco em frente à prefeitura, que já está lá há um ano ou mais, 2 anos, que teve 3 acidentes no local. O último, a pessoa sofreu um traumatismo craniano de moto, né? Foi até pro hospital regional. E a gente foi lá reclamando, batendo junto com outros colegas da gente, que aí essa semana resolveram ajeitar. Estão ajeitando os buracos lá da sede, né? E é desse jeito, quando a gente vai reclamando, vão corrigindo, né? Mas não existe um projeto maior para a cidade hoje? Da gestão? Sim. Eu não vejo como assim, nada planejado, eu não vejo planejamento nenhum, na verdade, né? A gente vê que vai bolando mesmo, literalmente. É seu intuito sair candidato novamente, realmente galgar esse caminho político? Você tem essa pretensão de dar continuidade e ser novamente candidato a prefeito em Baratama?
a gente está há 3 anos, né, da próxima eleição. Sim. O tempo passa rápido, né? Já passou um ano. Assim, não, na verdade eu nunca tive o sonho, pretensão, meu sonho é ser prefeito de Baretão. Na verdade eu entrei nesse jogo, né, entre aspas, por eu não aceitar a situação que o município se encontra. Eu não aceito que as coisas que acontecem de errado, né, que todo mundo vê, todo mundo sabe lá no município. Infelizmente não chega ao conhecimento aqui da região, né, nem a parte jurídica a gente não vê um caminhamento assim progredindo. Mas assim, porque eu não consigo aceitar que o município seja literalmente extorquido da forma que é. Eu acho que e se a gente não bater de frente lá para tentar melhorar a situação da população, porque eu vejo o sofrimento das pessoas, que desde criança que eu acompanho meu pai na política, na atuação como médico, pessoas que vão até a nossa casa, que falta o básico, né? O básico da saúde, educação. Ainda é hoje criança comendo sopa na merenda escolar, comendo biscoito com quissuque, bolacha seca. Eu acho isso um absurdo. Aí a política é o único meio de tentar modificar isso, que a gente vê que não tem outra alternativa. Aí assim, se for da vontade do povo, e dependendo das circunstâncias da época, né, eu posso até ser candidato, né, mas isso depende do nosso grupo político, a gente se reunir, e se tiver outra pessoa que o nome seja melhor que o meu, não tem problema nenhum, eu acho que a gente tem que fazer uma oposição consistente para tirar essa gestão atual, que está literalmente desastrosa. Quando você aborda até a questão da saúde, o fato das pessoas procurarem a casa de vocês e buscarem, na verdade, atendimento médico, você sente que hoje o que seria mais danoso para a população em Baretão? O que está mais complicado na sua visão como oposição? É a saúde? Existe um caos na saúde local? Falta insumos? Ou é educação? Onde eu sei que, pelo que você colocou, são vários pontos gritantes. Mas qual daqueles que você diria, olha, aqui para mim assim, é um absurdo dos absurdos? Eu diria que, na verdade, é tudo, mas os piores mesmo são saúde e educação. Nos últimos índices agora do SPAES, o Baretama ficou nos últimos lugares, matemática, português. O nível de alfabetização lá embaixo. Ficou entre os piores do município, né? Saiu também outros dados não lembro agora o nome do instituto, mas a pior renda per capita também, Baretama está entre os piores do Eu estado. acho que é a segunda cidade mais pobre do estado. E na questão do índice de desenvolvimento humano, também ficou entre os últimos lugares também. A saúde, que é muito precária, desde a atenção básica até a questão hospitalar, né? E também a parte ambulatorial. A gente vê uma decadência muito grande lá, falta de medicação, falta de insumos no hospital, pessoas reclamando que não tem nem o enxoval dos colchões, o lençol, alimentação péssima, falta de medicamento, paciente internado tendo que comprar medicação. Falta de assistência, falta de conhecimento de profissionais para agir da forma adequada, de acordo com a emergência. É uma questão lá que envolve todas as áreas, da saúde, educação, parte econômica também, né? Parte cultural não existe, aquela tradicional São João não existe mais. Lá tinha muito aqueles reisados também não existem mais, por falta de incentivo, principalmente, né? Bora tá faltando tudo. Menos eleitores, né? Porque pelo que você até havia colocado inicialmente aqui, hoje existem mais eleitores em Baretama do que habitantes? Isso, no último censo do IBGE, Baretama tinha 11.500 habitantes morando no município, e eleitores tinha 13.500, né? Você tirando aquela população escolar, que é em torno de 3.500, um pouco mais, o certo de Baretama era ter em torno de 8.500 eleitores, né? Mas na hora teve 13.500. Mas é uma questão que a gente entrou na justiça, questão das transferências irregulares, né? Sim. Aí quem é da situação, o eleitor da situação, fala que isso é choro. Mas não, o crime foi cometido e a gente quer que seja apurado, porque aquela pessoa que fez a transferência irregular até do próprio cartório, na verdade quer repagar ela, né? Não é o político que levou o eleitor para transferir o voto, mas a pessoa que sancionou lá no computador que vai ser a culpada, né? Infelizmente não vai pegar os políticos, né? Vai afetar somente a pessoa que cometeu o crime, né? Que a gente acredita que tem existido, porque não tem como o município aumentar de uma eleição para outra 2.000 votos. Se você pegar a média das eleições anteriores, 2002 e para 2016 teve um aumento de 200 e poucos eleitores, ou foi 300? Eu tenho os dados. E de 2016 para 2020 caiu, eu acho que foram 300.
E de 2020 para 2024 aumentaram 2.000. Isso não condiz com a realidade do município, né? Que a gente tem uma evasão, na verdade, de jovens procurando empregos em municípios vizinhos, né? Como Quixadá, Xaramubim, Horizonte, né? E não tem como ter aumentado 2.000 eleitores no município de Baretama, né? São muitos filhos realmente da cidade que vão para fora, né, em busca de oportunidade. E realmente você ter um crescimento desse, teria que ter um atrativo muito grande para que essas pessoas viessem a voltar no município, né? Por exemplo, uma certa comunidade lá distante da sede do município, já que tinha 150 eleitores, subiu para quase 300, um aumento de 100%. Isso não é normal. Você morou a vida toda em Baretama, continua residindo ainda na cidade? Não, quando meu pai se formou médico, né, ele teve atuação em Fortaleza, né? A gente nascemos em Fortaleza, fomos criados lá, Sim. mas sempre vindo para Baretama, nas férias escolares, nos períodos eleitorais que ele vinha fazer campanha, a gente sempre estava, né? E depois que eu me formei, ainda fiquei 6 meses em Fortaleza, mas desde então estou atuando aqui na região. Teve a oportunidade, em algum momento, de atuar como médico na sua cidade? Já, muito. Eu tinha um projeto social lá, né, que fazia atendimento nas comunidades. Aí depois fiquei atendendo em casa, indo até a casa das pessoas, né, devido ao tempo também. Mas muitas pessoas pedem para voltar o atendimento por causa da precariedade da saúde, né? Sim. E durante a gestão também, que eu fui vice-prefeito do Edson Moraes, né, de 2017 a 2020, eu também trabalhava no hospital, mas de forma voluntária, porque eu não poderia receber pagamento, né, que eu era vice-prefeito. Eu acho que eu dei em torno de uns 70, 80 plantões, que acabou sendo gerando economia para o município, né, que eu não era pago. Sim, compreendo. E também fazia pequenas cirurgias no hospital, entre outras coisas, né, que a gente faz lá. Esse foi o período que eu mais atuei no município, né. Aí depois que a gente ficamos na oposição, a atuação é mais ajudando amigos, conhecidos que procuram a gente, pedindo ajuda, né, exame, cirurgia, medicação, devido à carência que o município se encontra. E a gente sempre continua ajudando, independente de período eleitoral ou não, né. A sua formação foi aqui mesmo, no Ceará? Em faculdade foi aqui ou, no caso, foi fazer em outro estado? Não, eu fiz em Natal. Natal? Natal. E Natal, no caso, veio para cá. Pretende se especializar em uma área específica ou você gosta mesmo da atuação com saúde da família, com mais a clínico geral? Hoje eu atuo mais eu atuo na saúde da família, né? Sim. Em clínica médica hospitalar e serviço de emergência também, de hospitalar, né? Você se identifica com essa área de emergência ou pretende, no caso, depois redirecionar a sua atuação? Eu estou fazendo agora uma pós-graduação em ultrassonografia, né? Sim. Pra entrar nessa parte da imagem também. E eu sempre gostei muito de cirurgia, né? Sim. Mas aí vou ver o momento certo de fazer ou não. Dependendo do tempo, né? Tem que se organizar. A demanda é grande. Já tem filhos? Não. Ainda mais pretende ter? Pretendo, né? Então pronto, é que o tempo vai diminuindo, viu? Mas é um presente, é uma dádiva, com certeza. Hoje é casado? Eu sou noivo. É noivo. E a noiva também é da área da saúde? Ela terminou odontologia, né? Sim. Aí atuou por um certo período, depois a gente abriu que ela sempre foi envolvida com a família dela na parte de logística, né? Sim. Temos vários tios dela, primos que são produtores de roupas. A irmã dela já tinha uma loja de roupa que tinha Lubinha, ela sempre atuava muito com a irmã dela, né? Como é o nome da sua noiva? Eduarda. E quando ela veio aqui para Quixadá, foi morando comigo, a gente teve a ideia de abrir essa loja, né? E graças a Deus tá dando muito certo. E aproveitar e divulgar o nome da loja, né? É a Donas de Luxo. Como? Donas de Luxo. Donas de Luxo. A loja vem indo muito bem, né? E vamos fazer até uma ampliação em breve. Legal. E acabou que ela se dedicou 100% o tempo dela à loja, né? Até a questão também da desvalorização da odontologia, que tem uma concorrência absurda, né? Pelo excesso de faculdades e a questão de pagamento, muito desvalorizada ainda hoje em dia, né? Então hoje a gente tem, no caso, o Rodrigues como não só o político, mas o Rodrigues também que é médico, o Rodrigues também que é empreendedor. A gente conversou um pouquinho antes aqui, você disse que também já tem uma experiência de gestão, porque você fica à frente do posto de gasolina que pertence a você, é a sua área de empreendimento, além da atuação como médico. A gente tem um posto de gasolina lá em Baretama, que é o posto de São Paulo, né? Sim. E que toma pouco tempo da gente, mas tá lá dando certo, devagarzinho.
você assim, pretende no futuro, né? Você se vê continuando, assim, a sua atuação, a sua paixão é a medicina ou em algum momento você pretenderia, no caso, se tornar apenas o Rodrigues empreendedor, o Rodrigues político? Tem algo, você planeja algo para o seu futuro diferente da atuação médica? Não, a gente tem que investir, não é? Sim, Diversificar, na verdade, né? sim, sim, Porque hoje em dia a medicina vem tendo uma decadência, né? sim, A gente vê a abertura indiscriminada de faculdades, né? Até de questionável o método que elas estão sendo abertas, né? E a qualidade, né? sim. E, e também com o tempo você vai cansando, né? Mas assim, eu não pretendo deixar a medicina nunca, né? Mas a gente tem que diversificar, procurar Outras áreas de diversificar a atuação. renda, né? Para poder Não ficar refém de ficar refém só de um local, né? Eu te pergunto, assim, é até interessante quando você aborda a questão desse crescimento, do número de universidades, de faculdades de medicina, né? Aliás, de faculdades, né? A gente vem, no caso, tendo muitas críticas de alguns médicos, né? Até recentemente eu vi algumas projeções de alguns médicos que dizem, olha, o Brasil hoje está com 400 e poucos médicos, a gente vai, em poucos anos vai chegar a 1 milhão, algo do tipo. Você acredita, você também compartilha desse pensamento, que esse crescimento ele é danoso para o país, esse aumento de número de faculdades de medicina, ou esse aumento do número, você acha que dificulta, é, é, em vez de melhorar o acesso à saúde, você acha que pode gerar um prejuízo na má qualidade desses profissionais? Qual é a sua visão a respeito dessa problemática? Apesar de você já ter iniciado até essa abordagem, né, dessa abertura, pelo que eu entendi, de algumas faculdades, meio que sem ter estruturas adequadas. Isso. Mas também teria um lado positivo nesse aumento do número de profissionais? Assim, o que eu vejo como problema, né? É a questão da qualidade da formação Sim, desses novos médicos, né? Que a gente vê às vezes a faculdade sem estrutura, até sem apoio hospitalar, da rede básica, na formação do estudante, né? E também a gente vê outro problema que eu vejo muito nessas faculdades, que a maioria são faculdades particulares, né? sim, Por que que não abre faculdades públicas? Não investe no público? Mas só é liberado para abrir faculdade particular de forma desenfreado. desenfreada. A gente tem faculdade aqui em Quixadá, tem faculdade, acho que em Russas, Canindé, Itapipoca, Canindé, Iguatu. Sobral tem 3, e por aí vai, né? Temos várias no Ceará, né? Que hoje os médicos que existem no Ceará já suprem a demanda, né? Sim, E muitas faculdades ainda vão começar a formar. E um dos problemas que eu vejo para o estudante é que muitos que têm um sonho de ser médico entram com financiamento para fazer essas faculdades com financiamento. Às vezes o financiamento da própria faculdade, que é juros absurdos, sim, você sai devendo quase com mensalidade para pagar por mês, você vai ficar ali 6, 7, 8 anos pagando a faculdade ainda, como se você estivesse fazendo literalmente 2 faculdades, né? sim. E, como eu disse, a medicina vem decaindo, assim, devagarzinho, tá ficando saturado o mercado e como eu vejo como problema, como esses jovens que estão adquirindo uma dívida enorme vão conseguir pagar. E se mesmo que consiga pagar, para eles terem um crescimento, qualidade de vida, até que ponto isso vai prejudicar, né? Então você observa que seria o endividamento desses novos profissionais. Eles já Isso, iniciariam a sua carreira profissional endividados. isso, principalmente devido ao financiamento próprio da faculdade, né? Sim, Que para a pessoa entrar tem milhões de facilidades, mas depois que sai o problema é uma bola de neve, né? sim, é uma boa ideia. De juros e por aí vai. E a formação mesmo em si, você acha que existe uma diferença, uma disparidade muito grande entre a universidade privada, que hoje está ofertando essas vagas no mercado, e as universidades públicas? Que a gente sabe também que existe, né, o sucateamento das universidades públicas. É, A gente tem algumas situações de algumas universidades que você tem os fatores de greve, você tem também às vezes a falta de tecnologia, de equipamento, e em contrapartida você tem as faculdades privadas que elas meio que se apresentam como uma solução nesse sentido, que estariam meio que inovando, trazendo mais tecnologias ou mais acessos a materiais, a suportes tecnológicos melhores. Mas mesmo assim você entende que tem essa disparidade no ensino entre as públicas e a privada, você consegue enxergar que existe um prejuízo muito grande na formação desses futuros profissionais? dependendo do local, sim. Nós temos hoje em Fortaleza, tem a Crista, a Unifor, né?
Sim. que praticamente são os mesmos professores da Universidade Federal, que eles já moram perto, né, que têm boas condições de pagamento, acabam dando aula nessas faculdades também. E aliado à tecnologia, que elas têm estrutura melhor até que a federal, que a estadual, a Sim. UES em Fortaleza, propiciam uma boa fonte de conhecimento para o aluno, né? Porque o principal para o médico é o conhecimento, né? Sim. A parte humana, a experiência. E hoje não, hoje aqui as faculdades novas no interior, os professores não são poucos que são mestres, doutorados quase nenhum, e isso prejudica o ensino, né? Fora a questão da estrutura física, né, de hospitais, postos de saúde, que não tem uma qualidade como tem em cidades maiores, né? Então, realmente, a gente pode se preparar para um cenário mais danoso para a saúde pública, aumento de profissionais, mas menos qualificação deles. Isso, com certeza. Tanto que o CRM lançou, né, a OAB da medicina, né? Que alunos que ingressaram na faculdade a partir de janeiro do ano que vem, Sim. já terão que, ao sair, fazer a prova, né? Para poder exercer. Hoje seria meio com controle de mercado, ou você acha que... Eu acho que é de qualidade mesmo. Qualidade mesmo. É. Porque Eles o questionamento sempre foi esse, né? Se, no caso da OAB em si, nós temos uma situação em que a cada 100 alunos que terminam com os direitos, só passa 20. Hoje na OAB, em torno de 20%, a maioria das provas. Né? Isso. E aí, assim, até então a medicina nunca tinha sido aprovada, os próprios médicos tinham uma resistência a aceitar essa proposta de se estabelecer, na verdade, esse controle. E então, assim, mas hoje a gente vê, inclusive, a adesão de alguns médicos. A dúvida era essa, é um controle de mercado, né, para diminuir o número de profissionais que estariam acessando ou tendo a liberdade de atuação, ou realmente você acha que é um controle de qualidade efetivo? Eu vejo mais como controle de qualidade, até porque na questão do mercado, eu não lembro o número exato, mas hoje o Brasil, para atingir a média da OMS, Sim. do jeito que vem formando os médicos, eu acho que atinge em 3 ou 4 anos. Sim. E hoje o Brasil só tem menos médicos que a Índia, né? Ou seja, se com as faculdades que tem hoje, já dava para atingir essa meta, né? Mas não, continua abrindo faculdade e toda hora a gente vê um canto novo abrindo uma faculdade, né? Sim. O governo culpa a questão da saúde, sempre são os médicos, o problema são os médicos, falta de médico, mas não vê o próprio calo, né? Que é a estrutura física dos postos de saúde, hospitais, a questão, a qualidade, né? Quando você até aborda, é interessante essa sua abordagem, porque assim, você se apresenta nos dois pontos, né, nas duas vertentes. Você é um profissional da área da saúde, é um médico, e ao mesmo tempo também se propõe como político, já foi um gestor, porque como vice-prefeito você em algum momento deve ter assumido, e se propõe a ser um gestor. A gente escuta muito ouvir falar exatamente isso, de alguns profissionais, aliás, de alguns políticos, alguns gestores, prefeitos, eles falam da dificuldade de encontrar profissionais, né? A abordagem é exatamente essa, que às vezes não tem um médico para ir para os distritos mais distantes, né? Ou então, no caso, que se disponha a realmente exercer a atividade junto às comunidades mais carentes, né? Esse médico voltado para a saúde da família ainda é um gargalo da saúde pública brasileira. Eu acho que não, porque... Você pensando como gestor, não é um problema, não há um problema? Não, se você for ver hoje aqui, todos os postos de saúde da região tem médico. Sim. Aqui da Quixadá, Quixaramim, todos os municípios, então, né? nenhum município hoje você acha que tem prefeito, não tem dificuldade de encontrar profissionais? Hoje tem médico sobrando já. Tem médico sobrando. Já. E dentro dessa conjuntura, né, já que a gente estaria aqui já com um dos gargalos resolvido, que seria o nível de profissionais. O que falta para a saúde brasileira se tornar uma referência? A gente realmente ter uma saúde pública de qualidade? Eu diria que é principalmente a parte política, né? Porque se você for ver um exemplo, tem órgãos do governo federal, o Banco do Brasil, Sim. uma Caixa Econômica Federal. Você pode entrar em qualquer unidade dessa do país que é igual. Sim. E por que uma escola não pode ser desse jeito? Não pode ser igual? Por que um posto de saúde não pode ser igual? Tem uma estrutura, tem uma qualidade, tem uma oferta de serviço igual que o banco tem, que a lotérica tem, que também são órgãos públicos. Por que quando você vai para a saúde, para a educação, é tudo sucateado, grande parte, né? Sim. Sucateado, grande parte é
falta investimento adequado, né? E eu diria que até principalmente o desvio de recursos que acontece que prejudica isso, né? O interessante que a gente aborda isso, e você como conhecedor na área de saúde, né, a gente vive hoje um país meio que polarizado, né, muito dividido. E existem muitas discussões relacionadas, no caso, a esses serviços públicos, né? A gente tem pessoas que se colocam muito ligadas a uma frente direita e aí defendem muitas privatizações, outras, no caso, com um pensamento mais pró-esquerda. É, você, como você se coloca politicamente dentro desse cenário? Você se vê como uma pessoa de um pensamento de centro, de direita ou de esquerda? Eu diria que eu sou de centro, né? Eu acho que todo extremismo Sim, só prejudica, né? A gente vê assim, por exemplo, questão de privatização. A gente vê que órgãos que foram privatizados que melhoraram a qualidade, né? Como existia a Teleceará. Depois foi privatizada, melhorou a questão do funcionamento, né? A gente tem a Coelce, que foi privatizado, mas ainda não presta serviço de qualidade. E tem outros meios que mesmo sem privatizar, pode oferecer um serviço de qualidade. Hoje a gente tem que o Hospital Regional do Sertão Central, né, sim, que é administrado pelo ISGH, que é uma instituição que é vinculada, presta serviço ao governo, na verdade, né? sim. É uma instituição não governamental. Mas você entra aí no hospital regional, a qualidade que não deve nada à Unimed, ao São Camilo, qualquer hospital particular em Fortaleza. A questão do atendimento, a qualidade da alimentação dos pacientes, dos profissionais, questão até do fornecimento do vestuário, a qualidade física do hospital em si. Hoje a gente tem que o hospital regional fazendo desde a emergência até neurocirurgia, coisa que Sim. Algo nem se inimaginável, né? Até. imaginava. Hoje a gente recebe lá um paciente que sofreu uma queda de moto, um traumatismo craniano. Quando ele chega no hospital, em questão de poucos minutos, já está fazendo tomografia e em pouco tempo também já está o neurocirurgião avaliando. Se for Sim. cirurgia, às vezes em questão de 15 a 20 minutos ele já está na sala de operação. Uma coisa que a gente não imaginava que poderia acontecer, né? Tinha que ir para o JF, sofrer naqueles corredores, né? E hoje é diferente. A gente tem que ir no hospital regional neurocirurgia, parte de oncologia, o serviço de traumatologia, né? Aquelas cirurgias de fêmea, idosos que caíam, que passavam 4, 5, 6 meses esperando cirurgia. Hoje o hospital regional faz, em questão de poucas semanas já está operado em casa, né? Então, hoje, corrente política, você não se alinharia nem a uma direita mais extrema, nem a uma esquerda. Você buscaria esse centro. Seria esse o posicionamento político do Rodrigues? Eu diria que é mais centro-direito, né? Na verdade, Centro-direita. mas sem extremismo, que eu acho que, como eu disse, todo extremismo é exagerado, né? E a gente vê que órgãos que podem administrar junto à gestão com qualidade, né? Por exemplo, você compara os hospitais do ISGH em Fortaleza, que é o Leonardo da Vinci, um exemplo, né? Que é administrado pelo ISGH também. Sim. Quando você compara com o JF a situação é totalmente diferente, né? A qualidade de atendimento, a precariedade do JF, a gente vê aqueles corredores lá lotados de gente, sem assistência de qualidade, né? Compreendo. E até interessante porque eu abordei isso, né? A gente, dentro desse pensamento hoje, a gente vê muitas pessoas atacando o Sistema Único de Saúde, o SUS. Né? Assim, como profissional da área da saúde, como alguém também que estuda política, você percebe, no caso, que se houve até questionamentos, né? Se o SUS seria realmente, houve até a discussão se não seria o caso de anularem o SUS, né? Deixar de existir o Sistema Único de Saúde aqui no Brasil. Você acha que o SUS ele é um sistema que funciona efetivamente, né, que é algo necessário para a população, ou você, na sua visão política, era algo que tinha que ser repensado? Então, com certeza o SUS tem que existir, mas tem que ser administrado de forma que ofereça qualidade, né? E órgãos como você citou o exemplo, né? Sim. Que atuem trabalhando junto às instituições públicas, né? E oferecer serviço de qualidade para a população, né? Vacinação é a favor ou contra? Que é outro tema que se tem discutido muito, por que pareça. A gente está vivendo uma onda que não é só brasileira. Algumas pessoas até acharam que essa discussão sobre a vacina foi muito relacionada à questão do Covid e muito mais uma discussão entre bolsonaristas e não bolsonaristas. Mas, na verdade, a gente vê um cenário internacional até, né, de que muitos países existe hoje campanhas anti-vacinas, né? Existem pessoas defendendo ferrenhamente isso.
Você como uma pessoa da área da saúde, também como um político, as vacinas são avanço para a humanidade, né? Ou seria, no caso, prejuízos, ou você, hoje como médico, você entende que não deveria haver a obrigatoriedade das vacinas? Não, as vacinas com certeza foi um avanço para a saúde, né? Sim, Você vê a vacina poliomielite, sarampo, entre outros, né? Aquela da calendário infantil, né? sim. Que é cumprido, isso previne muitas complicações, Mas né? que hoje tem pessoas, tem pais que não aceitam o Estado hoje estar determinando como obrigatórias essas vacinas. Eu acho que isso aí foi principalmente por causa do Covid, Sim, que levaram a vacinação para a questão política, né? sim, Questão do obriga ou não obriga, e acabou que modificou, de certa forma, o pensamento de algumas pessoas, achando que a vacinação é prejudicial. Mas eu acredito que não, a vacinação previne, na verdade, né? E o erro foi esse, pegaram a vacinação do Covid e levaram para a política, né? sim. Uns querendo crescer em cima disso, outros argumentando de forma certa ou errada, e acabaram que opiniões pessoais gerou uma grande discussão, né? Que só quem se prejudica é a população em si, né? Colocou em xeque a saúde até. É. Se vacinou para a Covid? Vacinei duas Vacinou. vezes. E concorda com quem, assim, na verdade foi um grande teste para a saúde mundial, né? A resposta teve que vir muito rápido. Você confia na eficácia das vacinas da Covid? Sim, não tem como dizer se eu confio ou se não confio, né? Até porque elas foram feitas de forma muito rápida, né? Sim, Devido também à questão da emergência da situação. Mas se você for ver hoje, nem não estão mais nem vacinando, né? sim. E muitas já foram proibidas na Europa, né? Mas a sua visão foi assertiva? Tinha No que ter, caso, né? No tinha momento que era o ter, que teve. tinha que usar as armas disponíveis, né? Perdeu algumas pessoas, doutor, na época da Covid? Teve percas próximas ou, graças a Deus, a família passou ileso? Assim, questão familiar, graças a Deus, não tive nenhuma perca, não. Mas Alguns nem amigos? amigos próximos, né? Mas conhecidos aconteceram bastante, né? A gente atuei muito aqui principalmente no Quixarambi na época, né? Na verdade, só lá, que eu atuei lá no Quixarambi na época. Sim, E a gente viu que famílias inteiras faleceram, né? Pais, filhos. sim, Tinha, por exemplo, eu atendia família que todos com sintomas leves, mas chegavam, às vezes, irmãos que de manhã com sintomas e à noite morrendo um atrás do outro. Foi uma coisa assim meio que parecia cor de cinema mesmo. Quando você tenta relembrar, parece que nem aconteceu, né? Quando a gente vê aquelas ruas vazias, passei 8 foi 9 meses sem eu e meu irmão, a gente isolado aqui no nosso apartamento aqui em Quixadá, né? sim. E que ele é médico também, né? A gente saiu do hospital para casa, hospital para casa. Aí Foi um teste, né? foi muito complicado. É algo, eu acho que para quem estava na linha de frente, para quem atua na área da saúde, eu acredito que tenha sido uma experiência muito cruel, né? Porque você foi colocado em xeque todo o seu conhecimento, né? Isso. Ao seu ver, ao sair desse processo, né? Algumas pessoas esperavam que a nossa sociedade amadurecesse um pouco mais. Foi positivo, assim, no seu enxergar como profissional, né? A gente teve avanços na sociedade, a gente teve avanços na área médica, né? A nossa sociedade ela amadureceu mais ou a gente voltou ao que era antes ou nos tornamos piores? De certo ponto, eu acho que piorou, né? Como você diz, essa briga de hoje pais que são principalmente da extrema direita, né? Sim, Que acham que não precisa vacinar, sim, porque o então presidente não era assim, ele não era a favor da obrigação da vacina, vacinar quem quisesse, né? sim, Aí acabaram que levaram até para vacinação infantil, vacinas que já são estabelecidas na saúde, que sempre exerceu um trabalho de prevenção, acabou sobrando para essas outras, que não tinha nada a ver com a história, né? De certa forma, eu acho que isso prejudicou, né? Hoje, a saúde do Sertão Central, a gente teve esse ganho, esse crescimento, né, com o hospital regional. Você Isso. já atua no regional? Atua lá. Já atua hoje lá. É, você percebe assim que ainda existem gargalos na saúde que precisam ser resolvidos aqui no Sertão Central, nessa parte estrutural? Existe alguma, na sua visão, você vislumbra, né, algo que possa ser feito para que a gente melhore ainda, principalmente na questão dessas consultas, né? Eu acho que você que atua muito nas cidades menores também, você vê que ainda existe muito problema para questões de consultas especializadas, né? As consultas Isso. seletivas.
Você enxerga que existe um caminho ainda para melhorar isso aí? Qual seria esse caminho? Porque, em via de regra, você tem alguns consórcios que ainda não estão funcionando tão bem na área da saúde. Como profissional da saúde, o que é que você aconselharia para os gestores? Né? O que você enxergaria como solução? Não, tem alguns municípios que ainda estão de forma muito precária na atenção básica, Sim, na questão hospitalar primária, né? Temos os municípios com hospitais primários, né? Que é Ibaretama, Ibicutinga, né? Que são vinculados aqui à regional de Quixadá, né? sim, Bonabuiú, que os pacientes acabam vindo para cá, né? A gente vê ainda muita precariedade, certo ponto, na atenção hospitalar primária, né? Às vezes falta um eletrocardiograma, falta raio-x, e acaba vindo tudo para Quixadá e acaba é, superlotando o sistema aqui de saúde de Quixadá, né? Porque os outros municípios não estão conseguindo resolver coisas pequenas. Acaba que vem muita gente para a UPA que já tem uma demanda muito grande, e acaba ainda absorvendo municípios vizinhos também, que acho que até a própria saúde mental é um dos caminhos. A gente acompanha aqui muitas cidades vizinhas. Você vê também um adoecimento muito grande de famílias e que estavam todas vindo aqui, no caso, para Quixadá, né? isso. Hoje é um grave problema. Na verdade, eu acho que, assim, como leigo, não atuo na área da saúde, mas você, como a gente acompanha muitos pacientes que acabam nos procurando para encaminhamento de benefício, né, a gente percebe, assim, dois gargalos que eu vejo na área da saúde hoje aqui regional. E você pode estar à vontade para corrigir se não for. Mas a gente tem a questão psicológica, psiquiátrica, o adoecimento mental. Nós vivemos uma sociedade, até pós-pandemia, que Isso. se tornou, talvez, não sei se decorrente da pandemia ou se decorrente, às vezes, desse mundo mais acelerado, esse mundo que tem muitas telas. As pessoas estão adoecendo mais psicologicamente. E o outro motivo também, uma outra tendência que a gente está vendo muito, é o aumento de pessoas com doenças infecciosas. Dentre elas, por exemplo, até cidades pequenas, como Ibaretama, a gente vê um aumento de casos de pessoas com HIV. Não sei se você acompanha e você observa, mas a gente acompanha, desde as cidades que tem aqui na região, você encontra muitas pessoas com tanto problemas relacionados à saúde mental, como também com doenças infecciosas e que parece que meio que a saúde não está conseguindo acompanhar ou reduzir, né, esse número de pessoas infectadas. Hoje você também trabalha no UBS, você consegue enxergar esse crescimento nessas duas áreas? Principalmente a de saúde mental, a questão da infecciosa, como HIV, como a demanda acaba indo Sim, para Fortaleza, para o Hospital São José, a gente não tem muito convívio na atenção básica e na atenção hospitalar com esses pacientes, né? sim. Eu não sei nem informar como é que está de crescimento, ou se aumentou ou se diminuiu. Mas a Uhum. questão de saúde mental aumentou exponencialmente depois da pandemia, né? É, principalmente as pessoas se acostumaram a se isolar, né? Você não vê mais, diminuiu muito aquele convívio, aquelas rodas de conversa, partiu muito tudo para o online, né? Verdade. E, mas essa questão também acabou gerando a parte da depressão, aumentou, muita gente começou a desenvolver ansiedade, sintomas, eu percebi que aumentou muito depois da pandemia, a questão da saúde mental, piorou bastante. A saúde pública dos municípios teria que fazer alguma interferência em relação a isso? Eu acho que é a questão mais de diagnosticar, não só a parte médica, mas uma forma multidisciplinar, né? Com médico, psicólogo, a parte da saúde ocupacional, terapia ocupacional, psicólogos, né? Tem que ter uma melhora questão estrutural de um modo geral aqui na região. Eu creio que até atrelado também a isso, acho que pós-pandemia também você teve um crescimento de pessoas com o uso também de drogas, né? Você tem as drogas, algumas listas, outras ilícitas, mas no caso você teve um aumento também, até em alguns municípios, forçando a criação dos chamados CAPs AD, né? Isso. Mas hoje é uma questão de saúde pública, o uso abusivo de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Com certeza, né? Que é vinculado também ao aumento da insegurança que a gente vem tendo, né? É, a facilidade do acesso às drogas, né? E a gente não vê uma retaliação do governo quanto a isso, né? E acaba que o jovem tem um acesso mais fácil à questão de drogas de vários tipos e quando entra é difícil sair, né? Infelizmente o aumento do número de jovens caindo no mundo das drogas é real, né? Quando você fala até sobre essa questão do aumento de violência, que é uma realidade, inclusive
muito questionado. Eu acho que a nível de estado, o estado do Ceará tem sido um dos estados que mais tem crescido em índice de violência, e principalmente as cidades pequenas, né, pequeno e médio porte, onde, por exemplo, o tráfico de droga tem entrado com muita força, né, as facções têm dominado muitas regiões, inclusive em algumas situações até ingressando dentro da política. E aí algumas cidades, até a nossa região, a sua cidade também, Baretama, passou agora alguns momentos com até chacinas, crimes bárbaros, né? Você consegue enxergar, né, alguma forma que o município possa atuar para reduzir essa criminalidade? Ou você acha que isso é só responsabilidade do governo do estado? A segurança em si é obrigação do Estado, né? Sim, Mas hoje a lei mudou, né? Que os municípios podem armar a sua guarda, né? sim, Transformar na polícia municipal, né? Eu acredito que os pequenos municípios, né? Um vereador lá do nosso município, que é o Dr. Picança, tentou entrar com um projeto de lei para armar a guarda, para treinar, profissionalizar, para que eles possam atuar também. Não é ir para a rua, trocar tiro e prender bandido, mas sim, se eles têm uma condição melhor de estrutura, carros adequados, fardamento, armamento, e estando fazendo a ronda ali já é um meio de prevenção, né? E temos formas tecnológicas de combater isso, como o vídeo monitoramento, né? Eu acredito que você fazendo a vigia de locais estratégicos, né, com câmeras até para identificar quando passa um criminoso, não, isso pode prevenir também, que a gente tem municípios lá, por exemplo, em Baretama, distritos que são muito longe, exemplo Nova Vida, que dá mais de sim. 50 quilômetros da sede de Baretama, né, quando tem um problema lá, chama a polícia demora 1 hora para chegar. E aí, o cara que fez o assalto, 1 hora ele já está muito longe, né? Mas eu acho que se a gente tivesse um vídeo monitoramento, eu poderia prevenir, né? Porque se o cara sabe que ele está sendo monitorado, vigiado, ele vai pensar 2 vezes antes de ir. E se tiver a guarda municipal com a estrutura adequada, fazendo rondas, tendo um aumento da guarda, equipando, ela fazendo uma espécie daquele ronda do quarteirão que existia, Sim. né? Pode diminuir, prevenir, né? Porque o cara que vai fazer o ato ilícito, ele não vai saber se vai ter alguém lá ou não, se ele vai estar sendo monitorado ou não. Isso pode fazer pensar 2 vezes antes de fazer a coisa errada, né? Você acredita que a liberação, né, do porte e não só da posse, mas do porte de arma seria algo interessante para a população brasileira? Isso iria de alguma forma reprimir um pouco, no caso, os crimes? Ou aumentaria, no caso, a criminalidade, até mesmo os homicídios, ao seu ver? Isso é uma questão muito delicada, porque, por exemplo, se você for ver um exemplo, se tiver todo mundo com sua arma em casa, Sim, o bandido vai pensar 2 vezes antes de assaltar, porque ele vai saber que todo mundo está, assim, entre aspas, protegido, né? Está armado. sim, Mas também tem um risco de pessoas que são descontroladas. sim. A gente vê hoje a saúde mental piorando, a questão de agressividade, agressões A contra as violência mulheres, contra a mulher. violência contra a mulher, que é uma faca de 2 gumes. Pode aumentar a segurança, mas pode aumentar a criminalidade de outra forma, né? Se posicionaria hoje sobre esse tema? Eu acho que não. Assim, é Ainda difícil. ainda não tem uma, É uma difícil, posição formada a é respeito. difícil dizer, até porque você tem a posse da arma, não tem Sim, um porte, né? Porque muitas pessoas pensam que é pegar a arma e sair na rua, todo mundo sim, sim, armado, que sim. não é. É a posse para você ter a arma na sua casa, né? Exato. É uma questão muito delicada, muito complicada, assim, dependendo do ponto de vista. Aí entra a questão da ideologia, aí vai para a mesma questão da vacina, né? Puxa pela questão política, entre extrema direita e extrema esquerda, né? Eles também vinculam isso os candidatos dos partidos, né? Essa divisão, na verdade, ideológica, ao seu ver, mais prejudica Com certeza. ou ajuda? Eu acho que mais prejudica. As pessoas acabam muitas vezes tomando um partido sem ter realmente conhecimento, às vezes, de área, né? É, Às vezes deixa de se educar politicamente e se torna, em vez de ser politizado, se torna, às vezes, uma politicagem do processo, né? com certeza. A gente tem que estimular a educação, né, da pessoa, a educação Sim, política, a educação social, a cultura também, que é muito importante na formação do cidadão, né? sim. Hoje o pessoal está se formando só na internet, no celular, no Instagram, E aí geram esses absurdos. gerando esse absurdo e tendo diminuição da mão de obra, né? Tanto a especializada como a não especializada, né? Daqui um dia, daqui uns anos, eu acho que um pedreiro vai ser um profissional de luxo, né? Com certeza. Porque hoje você conseguir aquela mão de obra
aquela rural, né? Não tem Sim. mais, os jovens não querem mais trabalhar na agricultura, né? Porque eu acho que não veio No futuro. um futuro, uma fonte de renda adequada, né? Como tem muitos que ainda trabalham, que eu vejo também, por exemplo, lá em Baratã, muitos que atuam na produção de queijo, produção de mel, Sim. mesmo sem o incentivo da gestão municipal, mas estão lá Empreender. empreendendo, né? E eu acredito que nessa situação o empreendedorismo pode melhorar, né? O interessante quando a gente abordou aqui, e uma dúvida às vezes que a gente sempre percebe que as pessoas é, ficam ainda, né? O Estado que tem que agir contra a violência, é o governo federal que tem que agir, mas a gente nem tem essa crise que nós estamos hoje, assim, efetivamente, para você como uma pessoa que é um cidadão, que tem uma atuação tanto na área da saúde como também atuação política, você perceberia qual seria realmente o papel do Estado nesse combate ao crime organizado, né, que tem ingressado inclusive dentro da política. Está faltando o que para que o Estado consiga combater? É inteligência, na verdade, ser mais efetivo, é mudança na legislação, que aí teria que ser a nível federal. O que é que você, como um cidadão, como uma pessoa que pensa o futuro da sua cidade, né, o que é que você acha que teria que ser feito? Eu acredito que o Estado teria que ter mais coragem, né, de bater de frente com o crime organizado e tem que ter um confronto, né? Não um Sim, confronto que eu digo de ir lá e meter bala em todo mundo, mas o confronto de inibir, né? Aumentar o policiamento, aumentar a prevenção, né? E também fazer com que as penas se cumpram, né? Porque a gente sim. vê pessoas que em pouco tempo já está com tornozeleiro eletrônico e vai cometendo crime, ó. Aí volta pra cadeia, aí volta pra rua. Aí fica Um nessa ciclo, né? gangorra eterna, né? Perfeito. Agradecer, Rodrigues, pela sua presença, dizer que foi um prazer a gente conversar aqui e gostaria até que você aproveitasse o momento, né, e deixasse assim, uma mensagem especial aí para seus conterrâneos, para as pessoas de Ibaretama, se você tiver realmente o desejo de deixar uma mensagem para eles, né, e dizer que para a gente é uma honra conhecer uma pessoa jovem como você que já tem uma atuação, uma carreira já construída na área da saúde, mas também está vocacionado a abraçar essa missão, né, que é Política. a política, né, que a gente sabe que realmente tem que ter o desejo. Eu acredito até que, ultimamente, eu observo que as pessoas elas têm o hábito de criticar muito o político, mas o político, ele hoje ele tem que ter a capacidade, muitas vezes, de se doar, de, às vezes, negar, às vezes, até vivências, interesses próprios, se ele quiser realmente ter uma vida É, pública, né, íntegra, correta, né, e, às vezes, é julgado, às vezes, até sem merecer em algumas situações. A gente vive um cenário bem difícil, né? Então, para ver um jovem como você, que tem toda uma atuação profissional já consolidada, né? Se dedicar também a esse processo político, abraçar essa causa, para a gente é algo que até é motivador, porque você percebe que ainda tem pessoas que desejam fazer a diferença, né? é. Mas eu queria que você, até para a gente encerrar aqui esse momento, é, deixar sua mensagem aí para quem acompanha você politicamente, né? Para quem acredita, às vezes, numa transformação da cidade de Ibaretama, as pessoas que depositaram em você o voto de confiança na última eleição, né? E que enxergam em você uma liderança. Qual seria a mensagem que você gostaria de deixar para essas pessoas? É, como você disse, não, para ser político tem que ter uma doação. A gente Sim, tem, às vezes as pessoas não veem, né? Mas a gente tem muitos sacrifícios por trás, abdicando de momentos com família, com pessoas queridas, para estar atuando na política com esse desejo de trazer mudança, né? E que a gente espera que em Baretama as pessoas se conscientizem, avaliem a gestão, avaliem como está a situação do município, como poderia estar, veja ao redor os outros municípios, a questão do crescimento, a questão da qualidade do ensino, da educação, da saúde, e comparem e vejam. Que a gente vê que Baretama pode melhorar e tem muito a ganhar se tiver realmente a mudança com pessoas que queiram fazer diferença, né? Fazer uma política diferente, voltada realmente para a questão da qualidade de vida da população de uma maneira geral. Não só criar um empreguismo e viver nesse ciclo de eleição, oferecendo emprego, eleição, vai oferecendo emprego, e realmente a gente trazer o crescimento para Ibaretama. Colocar ela no lugar que realmente merece, né? Um município que tem uma questão geográfica favorável, sim. ali cortado pela BR, próximo a Fortaleza, e que tem tudo para crescer. Depende só do eleitor, da população, né? Ter a consciência e avaliar. Olha, perfeito.
Meus amigos, agradecer a cada um de vocês que vão estar, no caso, nos assistindo, nos acompanhando até essa entrevista, até esse momento final. Dizer que foi uma honra estar com vocês, né? Um grande prazer também aqui ter a presença do Rodrigues Moraes, esse jovem médico, político, empreendedor, né? Essa pessoa que faz a diferença aqui na região do Sertão Central. E espero que você tenha gostado, de ter conhecido um pouco mais sobre a história dele, da sua atuação. E estamos juntos aqui com você para levar mais informação, mais conhecimento e com certeza, né, ter a oportunidade de entrevistar pessoas que constroem e faz o Sertão Central dar certo. Então, forte abraço para cada um de vocês. Rodrigues, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Certo? E até a próxima oportunidade.